Então eu tenho tratado de variações do mesmo tema. O Evangelho, para além de perdoar pecados, ele nos reconcilia com Deus e ele cura, transforma a nossa vida e o nosso coração. E eu quero então fechar nessa série de pregações com um texto bíblico nessa noite de Lucas, capítulo 9, verso 23 a 27. Lucas, capítulo 9, versos de número 23 a 27. A palavra do Senhor nos diz, irmãos: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a santa palavra do Senhor está diante de nós, e nós temos o privilégio de ouvir a Tua voz aqui nessa noite, Senhor. E nós oramos como igreja aqui agora, Pai, para que o Teu Espírito soberanamente alcance e toque os corações de todos os presentes, inclusive daqueles que nos visitam, Senhor. Também daqueles que já são crentes em Jesus. Fala conosco para que nós possamos terminar esta comemoração festiva dos 42 anos da Igreja Presbiteriana em Jaru, exaltando e glorificando a Jesus por tudo aquilo que a palavra dele tem produzido nesta cidade, por meio desta igreja e nas nossas vidas também, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imagine comigo 3 cenas. A primeira cena de uma criança agressiva na escola. Ela puxa o cabelo dos coleguinhas, ela morde os coleguinhas, e os pais ficam sabendo, chamam a atenção da criança, e ela é orientada a não fazer isso de novo. Passa uns dias até bem, mas lá vai ela de novo, e ela maltrata os seus coleguinhas. Cena número 1. Cena número 2, imagine um adulto, isso aqui talvez você já tenha tido essa experiência, que faz um compromisso: eu vou começar a dieta na segunda-feira, amanhã. Eu preciso fazer uma dieta, o médico já falou, a esposa está no meu pé, ou a própria pessoa está consciente disso, e ela começa a dieta muito bem na segunda-feira. Você já sabe o final da história, né? O que vai acontecer? Eu estou vendo um monte de fisionomias culpadas aqui nessa hora, tá? Não vou ficar olhando para ninguém aqui. Mas o que vai acontecer? Aquela dieta durou poucas horas ou poucos dias, e aí a pessoa já esquece tudo, já começa a comer na quantidade que não deveria, ou comer coisas que não deveria comer. Cena número 3. Nós temos um usuário nesta cena, um usuário de drogas ou de álcool. E essa pessoa acabou sendo internada numa casa de recuperação. E ali naquela casa de recuperação ela aceitou Jesus. Ela conheceu o Evangelho. E ela passou muito bem aqueles 6, 7, 9 meses ali dentro da casa de recuperação. Mas saindo dali, depois de algum tempo, também vocês já sabem o que aconteceu. Ela voltou a consumir a droga, ou voltou a tomar, beber o álcool de uma maneira, bebida alcoólica de uma maneira exagerada, se embebedando e trazendo uma série de consequências. O que há de errado com essas 3 cenas, meus irmãos? Ou o que une, na verdade, essas 3 cenas?
Vamos falar primeiro das diferenças, né? Claro que há aqui uma diferença de maior ou menor gravidade entre a criança agressiva, o adulto que não respeita a sua própria dieta ou o usuário de drogas. São realmente graus diferentes de gravidade. E, consequentemente, são diferentes também os graus de consequências. Consequências sociais são diferentes. Claro que a criança vai fazer os pais passarem um constrangimento muito grande na escola, né? Porque a direção vai chamar, de repente o pai da criança ou a mãe da criança que foi agredida não vai ficar nada feliz, mas é bem diferente das consequências de alguém que é um usuário de drogas ou de álcool e tudo aquilo que a droga e o álcool fazem para destruir a vida da pessoa. Mas há algo aqui em comum entre essas três cenas, porque elas falam de uma recorrência no mesmo erro. Erros diferentes, mas uma dificuldade que o ser humano tem de evitar determinados comportamentos, determinados hábitos destrutivos que nós temos. E a gente sabe que precisa mudar, a gente sabe que precisa fazer diferente, e a gente tenta por um tempo, mas depois a gente no máximo consegue adiar aquele comportamento ruim e a gente volta aos mesmos problemas de antes. Seja a agressividade da criança, a gula do adulto ou o vício do usuário. E a pergunta que segue aqui, meus irmãos, é por que as coisas são assim? Por que nós nos comportamos dessa maneira, com tantas reincidências nos maus hábitos, nos erros, nos pecados que nos acometem? O doutor Edward Welch, um crente muito maduro, ele é um PhD em neuropsicologia, ligado ao seminário de Westminster. Ele faz uma declaração chocante a respeito desses cenários que eu estou descrevendo. Ele diz que entre os três cenários, e entre nós todos, nós poderíamos dizer que nós somos colegas viciados. Colegas de vício. Talvez não o mesmo vício, mas com a mesma experiência comum que todos nós temos de passar por situações similares. Ele diz, num de seus livros, talvez você nunca tenha sido controlado pelo álcool ou por qualquer substância que escravize você, mas todos nós sabemos o que é ser governado por desejos maus que ocupam o lugar de Cristo na nossa vida, que nos escravizam. Nem todos aqui, nem todos nós somos escravizados por uma substância tóxica, mas todos nós temos nossos ídolos particulares que nos escravizam. E aí ele termina falando algo assim que a primeira vez que eu li, eu fiquei chocado. A diferença entre um viciado e você é muito pequena, porque o processo é o mesmo, a dificuldade é a mesma. Claro, deixo claro que a gravidade é diferente, as consequências são muito piores para um viciado em drogas ou em álcool, mas o processo é o mesmo. Aqui dentro do meu coração, do seu coração, de qualquer pessoa, a diferença é muito pequena. Meus irmãos, há uma batalha, portanto, que é travada na vida de todo pecador, crente ou não, até mesmo dos convertidos. Essa é uma batalha pela mudança de vida. No nosso caso, como crentes, nós chamamos isso da batalha da santificação, de como nos tornarmos mais parecidos com Jesus, como nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Mas todo ser humano está passando por essa batalha, a necessidade de mudar sua vida, uns mais, outros menos. E aí acontece um problema muito grave, que é a frustração que bate na vida do não crente, na vida do crente, quando ele tenta e ele não consegue mudar. Ele já passou, o crente, tantos anos dentro de uma igreja, lendo a Bíblia, orando, participando de culto, trabalhando na igreja, mas tem coisa que não muda do mesmo jeito que aquele que fica interno numa casa de recuperação por meses, tenta e depois ele cai novamente. Por isso esse texto bíblico é tão importante na conclusão dessa série de pregações, meus irmãos.
Jesus ele está naquele seu ministério de 3 anos, na segunda metade do seu ministério. Ele dedicou boa parte do seu tempo, desses 3 anos, dos 30 anos em diante, no norte de Israel, no que é conhecido até hoje como sendo a Galileia. Ali Jesus exerceu o ministério da Galileia, agora ele está descendo para a Judeia. Ele está indo em direção ao sul, onde está Jerusalém. E ele começa então a sua marcha para finalmente entregar a sua vida, voluntariamente, na cruz, por pecadores como eu e como você. E quem registra as palavras que nós lemos aqui é o Dr. Lucas, um médico que era associado ao apóstolo Paulo. E este evangelho ele tem uma característica muito interessante. Cada evangelho apresenta a pessoa de Jesus com uma nuance, com um aspecto em particular. Os outros 3 evangelhos eu não vou adentrar aqui agora por uma economia de tempo, mas o evangelho de Lucas, ele procura mostrar e retratar Jesus na sua humanidade, a perfeita humanidade de Jesus. E por isso, por causa deste objetivo, há algumas coisas muito interessantes. Este é o único evangelho que retrata as parábolas, que tem as parábolas de Jesus sobre a oração. É neste evangelho que Jesus é descrito, os diversos episódios de Jesus são descritos quando ele ora. Ele ora antes de escolher os apóstolos, ele ora antes da crucificação e vários outros momentos, ele ora no deserto. Agora olha que curioso. O evangelho que nos apresenta Jesus como perfeito homem, como é que um perfeito homem vive? Ele vive em comunhão com o Pai, por isso ele ora. E nós que não somos perfeitos, podemos dispensar esse relacionamento com Deus? Podemos dispensar ou negligenciar nossos momentos de oração diários? Jamais. O homem perfeito está aqui nos ensinando, a nós que somos redimidos e aqueles que ainda não foram, como é que nós podemos ser transformados, como é que nós podemos mudar de uma maneira consistente, não ficar com idas e vindas, altos e baixos, mas crescendo, avançando, amadurecendo cada vez mais. O homem perfeito está ensinando a homens e mulheres imperfeitos o caminho da maturidade espiritual. E o resumo desta mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos, portanto, é que o chamado de Jesus é para a maturidade, o chamado de Jesus é para a transformação, o chamado de Jesus é para que nós perseveremos, aprendendo a tirar cada vez mais aquilo que alguns chamam de os trapos da sepultura, que antes nos prendiam. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não estamos mais, mas ainda estamos aí tirando os trapos, né? Aqueles maus hábitos, aquelas derrotas da vida dominada pelo pecado. E agora Cristo então vem nos ensinar como é essa caminhada, meus irmãos. E portanto, eu quero compartilhar com os irmãos alguns passos que são necessários para essa maturidade crescente, sem idas e vindas, altos e baixos. Algumas verdades, meus irmãos, para que nós creiamos de todo o nosso coração nelas e nós as experimentemos. E a primeira verdade é que para que haja mudança e transformação, é preciso conversão. A conversão é o primeiro passo para a maturidade, só o primeiro, mas sem esse primeiro passo, o processo todo está fadado ao fracasso. Versículo 23 de Lucas, capítulo de número 9, dizia a todos, se alguém, inclusive se puder projetar, eu agradeço, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler juntos? Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Veja só que nesse versículo Jesus diz, se alguém quer vir a Jesus? Alguém quer mudar a direção da sua vida?
Você está indo na direção oposta a Jesus e Ele passa diante de você e você quer segui-lo? Você quer acompanhar a Jesus? É preciso, ou seja, há um querer inicial, há um passo inicial. O versículo de número 24, ele fala de um outro querer. Pois quem quiser, olha aí, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Você tem que decidir se você quer seguir a Jesus ou se você quer ir numa outra direção. Aliás, eu vou pôr seguir a Jesus para cá onde está a cruz. Se você quer seguir a Jesus ou se você quer preservar a sua vida longe de Jesus, sem um compromisso com Jesus. Esse é o primeiro passo que o ser humano precisa dar, se ele percebe que a sua vida precisa mudar, ou que há coisas no seu caráter, no seu gênio, nos seus relacionamentos que precisa mudar. Sem a conversão a Jesus não há uma mudança consistente e significativa. Jesus, meus irmãos, quando ele iniciou o seu ministério, ele pregava o evangelho nas seguintes palavras. Isso está em Marcos 1, 14 e 15, especialmente o versículo 15. Jesus dizia: o tempo está próximo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o resumo do Evangelho. É o resumo do chamado à conversão. O que é a conversão? Arrependimento e fé. Arrepender de uma vida de rebeldia, de uma vida de distância de Deus, de desconsideração para com Jesus, uma vida de rebeldia e incredulidade. E crer no Evangelho. O que é crer no Evangelho? É crer que você não pode salvar a si mesmo. Nada que você faça, nenhum esforço de autorredenção vai ser satisfatório. Você pode ser um bom católico, um bom evangélico, um bom espírita, um bom ateu, inclusive, mas nada disso é suficiente para que você seja aceito diante do Pai. Somente por Jesus. E nossa equipe de louvor cantou aqui que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Quem paga pelos nossos pecados não somos nós mesmos. Cristo pagou pelos nossos pecados. Este é o evangelho que nós precisamos crer. É neste evangelho que nós precisamos colocar a nossa confiança para a nossa salvação. Mas só que aqui tem um problema. E o problema, sabe qual é? É que não tem ninguém que queira. Aqui está dizendo que se alguém quer vir após Jesus, e se quiser deixar de preservar a sua própria vida para seguir a Jesus, mas o problema é esse, que não tem um ser humano que no seu coração quer seguir a Jesus. E não sou eu quem digo isso, é o profeta Isaías, replicado pelo apóstolo Paulo, quando em Romanos 3,11, Paulo diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós não queremos Jesus, nós queremos seguir o nosso caminho, da nossa cabeça, do nosso jeito, não há quem queira. E o diabo ainda dá uma forcinha bem grande, porque a Bíblia diz que o diabo cega o entendimento do incrédulo, para que ele não perceba a luz do Evangelho, e ele não abra o seu coração. Então você imagina, aqui tem um coração de pedra, cego, que não quer enxergar, o diabo que faz o que pode para nos manter longe de Deus, e a palavra de Jesus está dizendo: alguém quer seguir após mim? Mas sabe por que Jesus pergunta, convida, chama? É porque Deus estabeleceu um meio pelo qual esse coração rebelde, cego, pode enxergar. Um meio pelo qual Satanás pode ser mantido distante. E esse meio é a pregação do Evangelho. O Evangelho sensibiliza o nosso coração. Por isso que Jesus diz: creia no Evangelho. Porque quando o Evangelho é pregado, essa mensagem de que nós nada podemos, mas que Cristo morreu por nós, quando nós ouvimos essas verdades, quando nós ouvimos que o amor de Deus é tão grande, que Ele enviou o seu Filho por nós, Deus usa isso para sensibilizar o coração mais rebelde que for, mais cego, mais endurecido que for, e Deus quebra então essas barreiras interiores e as barreiras externas também, e então nós nos arrependemos, e então nós cremos, e então nós queremos a Jesus. Por isso, essa é a obrigação
de todo aquele que não é crente, se essa pessoa quer ter uma vida diferente. Você já quis ter uma vida diferente da que você tem hoje? Você gostaria de estar vivendo uma fase diferente, relacionamentos diferentes, olhar no espelho e ver que você precisava ser uma pessoa diferente, pois a sua obrigação que Deus estabelece para mudar essa sua vida é a obrigação da conversão da alma, a conversão da vida como um todo, a entrega da vida como um todo a Jesus, não apenas um vernizinho de mudança, mas uma mudança radical, profunda, que só Jesus pode fazer por mim e por você. Jesus nos chama, como chamava no passado, para que nós nos convertamos, para que nós possamos confiar nele como nosso Senhor e como nosso Salvador. Meus irmãos, a maneira como Deus age, ela é muito encorajadora, vocês concordam? Porque se todo o coração é endurecido, mas o Evangelho é poderoso para quebrantar o coração mais endurecido que for, pense agora num parente seu que é casca grossa, difícil, uma pessoa que resiste ao Evangelho, que você olha para ele ou para ela e fala, isso aí não tem jeito, ninguém tem jeito, para ninguém, inclusive para mim e para você que hoje Jesus deu jeito. Então, confia no Senhor, confia no poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e ninguém crê se por Deus mesmo ele não for ajudado e auxiliado, e Deus está comprometido em fazer isso. Esse plano de Deus foi traçado na eternidade, que ele iria salvar pecadores. Então confia, descansa, não se aflija, não sofra em demasia. Se o seu cônjuge, se o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, alguém muito querido para você está resistindo ao Evangelho, há esperança para essa pessoa por causa do poder do Evangelho. Há esperança para você, inclusive. Se você sente que essa mensagem aquece o seu coração, fala com você, mas você está aí dividido, não sabe o que é que faz direito. Olha, Jesus estende a mão e Ele tira a gente do buraco, Ele tira a gente da situação mais difícil. Converta-se a Jesus, porque se você não se converter a Jesus, não há recursos para uma verdadeira mudança. Você vai continuar tendo aquela mesma experiência daquelas 3 cenas que eu descrevi no começo. Uma hora você quer mudar, depois você não consegue mais. Não há esperança de verdadeira mudança se não for por meio da conversão a Jesus. É o primeiro passo, o passo mais importante, não é o único, mas é o primeiro passo. E por outro lado, se você já deu esse primeiro passo, há toda a esperança do mundo para você mudar, para eu mudarmos. Pode levar tempo, vai ser um exercício, vai ser uma luta, mas todos os recursos sobrenaturais de Deus estão à nossa disposição. O Espírito Santo que vive em nós, a orientação da palavra, a oração, o aconselhamento mútuo entre os irmãos, com a liderança da igreja, a palavra de Deus. Quantos recursos Deus nos dá para que nós sejamos mudados e transformados. Esse é o primeiro passo para nós experimentarmos o resultado do chamado de Jesus. Ele nos chama para uma vida de maturidade crescente. Ele nos chama para uma vida transformada. E esse é o primeiro passo, o passo da conversão. Mas não para aí. É só a porta de entrada. Na hora que a gente passa pela porta da conversão, nós somos colocados não no estacionamento, mas num caminho. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas é um caminho. E é um caminho para nós andarmos, não é um caminho para retroceder ou parar no acostamento. É um caminho para nós avançarmos. E nessa nossa caminhada avançando, há uma segunda verdade, ou um segundo passo fundamental para que a gente possa ter esse crescimento e essa transformação consistente. De novo, o versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O segundo passo é o passo da autonegação. Nós temos que aprender, assistidos pela graça de Deus, sempre, em tudo, mas nós temos que aprender a negarmos a nós mesmos. Em Roma, quando um
criminoso era condenado à morte, ele tinha que carregar a cruz da prisão até o lugar onde ele seria crucificado. Não aquela cruz inteira, só aquele braço lá de cima. Só não, né? Porque Jesus estava tão maltratado que ele não conseguiu carregar aquele braço, aquela trave horizontal, de tanto que ele apanhou, de tanto que ele foi torturado. Aí passou lá um Simão Cirineu, ele não era judeu, obrigaram ele a carregar a trave da cruz de Jesus até o Gólgota, onde Jesus foi sepultado. E Jesus, antes de ser sepultado, ele disse de ser crucificado, ele disse que seria. E o apóstolo Pedro tentou dissuadir Jesus, falou: não, Jesus, que isso? Isso não vai acontecer com o Senhor, de forma alguma. E Jesus então responde a Pedro aquela resposta dura que vocês conhecem bem qual foi. E ele disse: Pedro, eu não só serei crucificado, como você também. E todos os meus discípulos terão que aprender o que é a crucificação pessoal, diária da sua vida. A cruz, meus irmãos, não é um fardo que a gente precisa carregar. Vamos deixar isso claro aqui. Tem gente que fala que a sogra é a cruz. Mas se a sogra fosse a cruz, Pedro não tinha pedido Jesus para curar a sogra dele. Então, não é a sogra que é a cruz, não é o marido que é a cruz, a esposa, o filho. A cruz aqui não é um peso. Se fosse para ser peso, ia colocar um fardo. Cruz é um lugar de morte, é um lugar de crucificação e morte. E o que Jesus está falando é que algo precisa ser crucificado na nossa vida constantemente. E esse algo que precisa ser crucificado sou eu mesmo, o meu eu, com as minhas vontades pecaminosas, com os meus desejos desordenados, com a rebeldia do meu coração. E aquilo que há de mais fundamental, que há de mais errado conosco, que precisa ser negado, crucificado, é aquilo que levou Adão e Eva a pecarem contra Deus. Vocês se lembram? O que eles almejavam? Satanás, o pai da mentira, o enganador, o acusador dos irmãos, ele colocou um laço e depois puxou e deu uma rasteira em Adão e Eva. Mentirosamente ele disse: comam e vocês serão muito felizes daqui por diante, porque vocês serão deuses, e vocês não vão morrer. Olha quanta mentira ele falou, e o casal engoliu assim, acriticamente. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. É isso, e eu tenho repetido isso aqui em alguns momentos nas minhas pregações. Este é o mal mais profundo que há dentro do meu coração e do seu coração. Nós queremos ser deuses, mini deuses, para não dependermos da palavra de Deus. É por isso que você talvez nunca pegou numa Bíblia, porque você acha que não precisa da orientação de Deus para viver a sua vida. Quem nunca leu a Bíblia, eu falo isso não para agredir, nem para constranger, mas para exemplificar, quem nunca leu a Bíblia, está vivendo exatamente como Satanás queria que Adão e Eva fizessem. Não ouçam a voz de Deus, vocês mesmos vão decidir o que é bom e o que é mal. Não é isso que a nossa sociedade está fazendo? A nossa sociedade hoje chama de bem o que antes era chamado de mal. Chama de justiça aquilo que anteriormente era injustiça. Chama de moralidade aquilo que antes era imoralidade. É isso que dá o homem querer decidir o que é bom e o que é mal sem ouvir a palavra de Deus, sem seguir o conselho de Deus. E é isso, meus queridos, que está no mais íntimo do nosso coração. Nós queremos ser deuses. Nós sofremos de um mal que é essa tentativa tola de autodivinização, mini-deuses que não precisam de Deus. E esta é, meus irmãos, a essência mais fundamental do mal que existe dentro do ser humano. Nós somos criados para adorar a Deus, e a gente se assenta no trono como se fôssemos deusinhos, e do trono onde nós nos assentamos, nós dizemos com as nossas atitudes: eu sou. Uma declaração que cabe para Jesus, mas não cabe para nós. Este é o pecado na sua essência mais concentrada, irmãos. E nós precisamos então fazer um autoexame.
temos que procurar identificar esse tipo de comportamento, de atitude, de crença aqui dentro do nosso coração e negar-nos a nós mesmos essa atitude, essa disposição má que existe dentro do nosso coração. Ninguém vai conseguir vencer a ansiedade, a ira, o vício, a droga, a imoralidade, se ele primeiramente não reconhecer que tudo isso, todos esses comportamentos ou emoções pecaminosas, resultam de um coração que quer, sendo Deus, ser agradado, desfrutar de prazer, ser servido, ser honrado, ser glorificado. O desejo de ser Deus é a raiz de todo o mal e de todo o pecado que há no nosso coração. E Jesus morreu na cruz e ressuscitou para nos libertar disso. A Bíblia diz que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O pecado escraviza. E Jesus morreu para nos libertar de todos os pecados, mas a começar deste pecado mor, deste pecado maior, que é o mesmo pecado que Adão e Eva procuraram e praticaram diante de Deus. Para que haja essa mudança consistente da sua vida e da minha vida, nós precisamos negar a nós mesmos. Essa negação de nós mesmos começa até na conversão. Alguém, para aceitar Jesus como seu Salvador, tem que dizer: chega de eu mesmo dirigir a minha vida, cansei, não aguento mais, estou esgotado, eu preciso de Jesus na minha vida. Está vendo? A pessoa que chega a essa conclusão está negando a si mesmo. Mas uma vez feito isso e convertido, agora é hora de negarmos a nós mesmos na nossa caminhada com Jesus. E essa autonegação, essa crucificação do meu eu, menos eu e mais Cristo, tem que nos acompanhar até o fim da nossa vida, meus irmãos. É isso que vai nos proporcionar uma mudança consistente. Muita gente se converte, passa lá 7 meses numa casa de recuperação, converte mesmo, agora é uma nova criatura, mas depois ele vai cair porque ele não aprendeu a negar a si mesmo. Muita gente passa 10, 20, 30 anos numa igreja, ele se converteu, mas é uma pessoa terrível nos relacionamentos, dentro de casa, é um crente, mas não aprendeu a negar a si mesmo, dá vazão a esse desejo de ser Deus, de ser honrado, de ser servido, como se Deus ele fosse. Nós precisamos, portanto, meus irmãos, negar a nós mesmos. Lembra quando Moisés encontrou a sarça ardente no deserto, e era Deus ali? O que Deus disse para ele? Tira a sandália dos seus pés, porque você está pisando em terra santa. É essa atitude que nós temos que ter diante da grandeza de Deus e da nossa pequenez. Ao invés de competirmos com Deus, dar 1000 passos para trás, tirar a sandália dos pés e falar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, eu não sou Deus. Isso muda a nossa vida, meus irmãos, a partir de dentro do nosso coração. Mas há ainda, meus queridos, um último passo que eu quero trazer para os irmãos, muito importante e necessário, para que nós possamos caminhar com maturidade cristã, superando os maus hábitos, superando aquelas coisas que nos derrotam constantemente. E este passo está aqui também no verso número 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O terceiro passo, meus irmãos, a terceira verdade que nós precisamos crer e experimentar, é que é preciso vigilância, para que haja constância na nossa caminhada com Jesus. Nós precisamos estar vigilantes. A expressão dia a dia aqui, você se lembra quando os apóstolos, depois que Jesus subiu aos céus, o texto bíblico em Atos 2,46, diz que diariamente eles estavam no templo. O que é diariamente estar no templo? É segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e depois começa segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Pois é isso que está dizendo aqui, a mesma expressão no grego, dia a dia, diariamente. Diariamente nós temos que negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. O que Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos de então e para os seus discípulos de hoje, é que a luta pela maturidade, a batalha pela santificação é diária, é
todo dia. A decisão inicial de andar com Jesus deve ser renovada a cada dia. Essa nova mentalidade que nós passamos a ter, esse desejo de menos eu e mais Cristo, diariamente, de não viver mais para nós mesmos e vivermos para Jesus, nós temos que estar atentos a isso e praticando isso a cada dia, meus irmãos. Isso aqui é muito importante, sabe por quê, gente? Porque você ouve pregações como as que têm sido pregadas aqui nessa igreja ao longo desses 42 anos, desde que você chegou aqui, os professores de escola dominical, a leitura da palavra de Deus, o que você está ouvindo esse fim de semana, e você já experimentou isso, que sabe quando você recebe uma boa influência, Deus fala com você, e você fala assim, agora vai, agora eu vou caminhar melhor na minha caminhada com Cristo. Já tiveram essa experiência de ser tocado pela palavra de Deus? Aí a gente começa muito bem, né? Sai daqui domingo, hoje à noite, amanhã segunda-feira, a semana começa, dia a dia a vida vai sendo tocada, mas de repente, dia a dia, a cada 24 horas, muita coisa pode acontecer. Em 24 horas, pode acontecer o famoso gatilho. Alguém pisa no seu calo, e se você é uma pessoa que se ira com facilidade, era só o que precisava, esquece tudo o que aprendeu, e vem aquela explosão de ira. Ou se você é dado a se sentir entristecido, abatido, a palavra de Deus te anima, te encoraja, vamos em frente, mas de repente alguém deixa de olhar para você, alguém não olha para você, não te cumprimenta, e você já começa a ficar entristecido e abatido. Pode acontecer muita coisa, uma notícia ruim que você não estava esperando no trabalho, na saúde, ou uma coisa boa que você aguardou por muito tempo e essa coisa não se concretizou. Muita coisa pode acontecer dia a dia, a cada 24 horas. E às vezes não acontece nada, mas as nossas emoções são assim, né, gente? Tem dia que você começa o dia bem e no meio do dia você já não sabe por quê, você já está mal. Você já está meio assim, para baixo. Dia a dia pode acontecer muita coisa. Por isso, a vigilância tem que ser dia a dia. Você tem que pregar o evangelho para você dia a dia. Todo dia, está vigiando, especialmente em relação a esse pecado maior, de querer ser Deus, e aos outros pecados que brotam desse mal que existe dentro de nós, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos dia a dia. E Jesus, Ele prometeu que estaria conosco dia a dia. Prometeu ou não prometeu? Eis que estou convosco dia a dia, até os confins da terra. Essa não é uma luta para se lutar sozinho. Ninguém se converte sozinho. Quem se converte é porque Jesus já está puxando ele pela mão. Ninguém nega a si mesmo por puro heroísmo. Não, é a graça de Deus que nos capacita a sermos humildes e negarmos a nós mesmos. E ninguém vigia dia a dia porque é sabido, porque é mais forte que os outros. É a graça de Deus, meus irmãos. Nós cantamos aqui hoje com a irmã, Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim da nossa caminhada. Em tudo nós dependemos de Jesus. Isso é maravilhoso, por isso que nós cantamos exaltando a Jesus. Portanto que nós devemos a Ele, pelo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele vai fazer na nossa vida, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus por Jesus na nossa vida. Eu quero terminar dando aqui alguns exemplos para você de como você pode colocar essa mensagem em prática. Por meio de orações, diga ao Senhor, por exemplo, Senhor, eu confio no seu controle soberano sobre a minha vida, Senhor. E significa que eu não vou desesperar por alguma tristeza que aconteça, coisas ruins que aconteçam na minha vida. E eu não vou ficar angustiado se coisas boas demorarem a se realizar. Sabe por quê, Senhor? Porque eu não sou Deus. Eu não tenho controle de nada. É o Senhor quem controla e eu vou confiar no controle do Senhor, dia a dia. Quem sabe uma outra oração que você possa fazer é: Senhor, eu cansei dessa bobagem de tentar ser importante perante as pessoas.
Se o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me ama, se o Senhor me acolhe, se o Senhor me adotou como filho, como filha amada, o Senhor morreu por mim, o Senhor tem dado provas inumeráveis do seu amor por mim, isso me basta, Senhor, porque eu não sou Deus. O que importa não é que as pessoas me valorizem, o que importa é que o Senhor seja glorificado. Isso é libertador, irmãos. E isso é libertador, quando você passa a viver para a glória de Deus e não preocupado com a sua própria glória, com o reconhecimento diante das pessoas. Quem sabe você possa também nessa oração dizer: Senhor, o meu maior prazer é ter um relacionamento com o Senhor, é desfrutar do seu amor. E eu não quero perder essa comunhão com o Senhor por causa de prazeres menores. Bons prazeres ou até prazeres ilegítimos, Senhor, mas mesmo que a vida fique difícil, eu não vou fugir mais para drogas, para álcool, para comida, para o trabalho, para promiscuidade, Senhor, porque, Senhor, eu não sou Deus, e quando a vida fica difícil para mim, é no Senhor que eu vou me refugiar. O chamado de Jesus, meus queridos, é para uma vida de maturidade crescente, é para uma vida transformada. Você já entregou sua vida a Jesus? Você já se converteu a Cristo? Não há esperança de mudança para você nessa vida, e depois dessa vai ficar pior ainda se você não se converter a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, confie em Jesus, Ele quer o seu bem. Por que resistir? Queira andar com Jesus, não queira preservar a sua vida sem Cristo. É uma péssima decisão, mas também disponha-se como um crente, esclarecido, instruído na palavra de Deus, a negar-se a si mesmo naquilo que o seu antigo desejo de ser Deus quiser retomar o controle. Negue-se a si mesmo e vigie a cada dia, porque essa é a vigilância que nós precisamos aprender, porque pressões virão dia a dia. Um dia mais, outro dia menos. Não dá para passar por essa vida como se isso aqui já fosse do lado de lá da eternidade, gente. Isso aqui é um mundo caído e amaldiçoado. Problemas virão, mas se você estiver vigiando dia a dia, a graça de Deus vai sustentar você e ajudá-lo na sua caminhada. Que Deus possa abençoar muitos irmãos. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E a minha oração é que a palavra que nós trouxemos aqui nesses dias possa ter valido para o seu coração e para a sua vida. Que coisas mudem na sua vida, no seu relacionamento com Deus, na sua luta diária contra o pecado e na sua santificação progressiva. E naqueles que não são crentes, eu espero que uma sementinha esteja sendo plantada aí para que você entregue sua vida a Cristo. Muito obrigado, Deus abençoe, Pastor Luiz.